Se o seu coração não sabe o caminho certo a seguir, dá um tempo, pare para ouvir a voz de Deus. Uma porta então se abre e você precisa decidir. Quero lhe dizer que os seus planos aos seus olhos podem ser bons, mas o Senhor quer os seus passos guiar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam e entregam tudo em suas mãos. Aplauda ao Senhor, louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Sinta-se amado e querido, pois é meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Oh, 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 oh. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas estivessem em mim, que delas não saísse mais dor, que de hoje em diante só saísse amor. Que seja sempre assim. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor.
O A Voz de Deus de hoje numa edição especial. Estamos na Semana da Criança. No programa de hoje queremos falar da importância da criança, daquilo que ela representa para a sociedade, para a família, aquilo que a criança representa no reino de Deus. É o reino de Deus na criança e a criança no reino de Deus. Estamos na escola infantil Semear em Cristo. E aqui na Semear em Cristo falaremos da importância da criança como um todo. Pois bem, deixe-me fazer uma leitura bíblica contida no livro de Marcos, o capítulo 9, os versículos 36 e 37, que diz: E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não somente a mim, mas também aquele que me enviou. Jesus Cristo de Nazaré deixa muito claro a importância da criança e a semelhança da criança com o reino de Deus. A criança necessita de atenção, a criança necessita de valor, a criança é a esperança para uma sociedade vindoura. Qual de nós nunca foi criança? E qual de nós nunca terá uma criança? A criança é não somente a existência, mas a continuidade da existência. E no programa de hoje queremos nortear acerca de tudo isso e muito mais. Com certeza, como sempre, vale a pena estar conosco. Não saia daí, já já nós retornaremos, dando continuidade à edição especial comemorando a Semana da Criança com você. Deus o abençoe e já voltamos. Até mais. Glória ao Senhor! Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul. O melhor jornal da região agora de cara nova. Tudo novo. Nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou. A qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. É bom estarmos de volta na continuidade do A Voz de Deus e estamos entrevistando hoje a Aline, coordenadora pedagógica da Escola Infantil Semear em Cristo. Aline, como é que você entende a importância da criança na sociedade? Olha, pastor, hoje nós entendemos que a criança, ela é literalmente o futuro das novas gerações, né? Então, o que nós buscamos é trabalhar a base dessa nova geração hoje, para futuramente a gente não ter que remediar ou ter alguma problemáticas maiores do que a gente vive hoje na nossa sociedade, né? Educar, então, seria um grande desafio nesse tempo, de acordo com a sua análise, ainda maior do que foi no tempo passado. Não que o tempo passado educar não fosse um desafio, mas em função da situação que a sociedade vive, na sua concepção, educar é um grande desafio? É porque hoje a nossa rotina de vida é totalmente diferenciada do que quando nós éramos criança, né? Nossos pais e mães trabalham, ajudam no sustento, então o casal precisam de uma escola comprometida para estar ajudando na educação desses filhos, né? E
Aí tem um desenrolar de várias situações, onde, de repente, a gente também começa a lidar com algumas situações de educação permissivas, porque, como eu trabalho, eu acabo não querendo punir o meu filho ou repreendê-lo por uma atitude errada, né? Então, é difícil equilibrar isso, né? Eu sou mãe, eu trabalho fora também, eu cuido de crianças. Então, a gente tenta ajudar hoje tanto as famílias como os educadores a lidar com isso. A nova rotina de vida, de trabalho com a educação. A Semear em Cristo é uma escola cristã evangélica que caminha por princípios. Como conciliar a aplicação dos princípios cristãos na vida dos alunos aqui na escola, junto com a questão curricular em si? Olha, o que nós fazemos em todas as situações, quando um pai nos procura, o que a gente costuma dizer assim, nós somos uma instituição confessional cristã, né? Então, nós não deixamos aquém em relação ao conteúdo pedagógico, todas as habilidades, tudo aquilo que eu preciso desenvolver na criança no sentido pedagógico, né? Mas nós partimos, então, da questão dos princípios e valores para a vida. Então, eu não formo uma criança, nós não formamos aqui uma criança capaz de ler ou escrever futuramente, mas sim uma criança que saiba ler, escrever, refletir, agir conforme os valores que ela aprendeu também. O nosso programa hoje, em edição especial aqui na escola, fala da importância do reino de Deus na criança e da criança no reino de Deus. Salvo as questões de educação familiar, de educação escolar, que nível de importância tem na sua concepção a palavra de Deus na criança? Então, a ideia de educar por princípio e o peso da palavra de Deus na vida da pessoa, do ser humano, é o caráter, a formação do caráter, né? É isso que nós trabalhamos como educadores. Não adianta dizer que a educação não transmite valores, porque transmite. A partir do momento que eu chamo uma criança ou estou diante de uma turma, eu estou transmitindo valores, ensinando o que é certo ou errado. Então, a nossa ideia é que a palavra de Deus, o peso da palavra de Deus na vida da criança, seja a formação acadêmica, né, aqui na escola, como escola, mas a questão da palavra de Deus seria a questão do caráter, o desenvolvimento do caráter, o fortalecimento desse caráter. O meu aluno, Joãozinho, por exemplo, posso citar assim, pastor? Ele vai ter uma formação, uma base forte aqui na educação infantil, vai ser trabalhado coordenação, noções, preparação para alfabetização. Então, ele vai passar por ensino fundamental, ensino médio, vai se graduar, né? Vai ser um ótimo profissional na área de direito, por exemplo, né? Mas ele também vai ser um bom pai de família, vai dar atenção à sua esposa, ser fiel ao casamento. Ele vai ter um casamento com base em valores cristãos, onde ele vai administrar o tempo com a família, com seus filhos, um tempo de qualidade, onde ele vai ouvir o filho dele, ele vai ensinar, vai instruir, ele vai cantar, ele vai chorar, ele vai sorrir com seus filhos, né? Então, essa é a base do nosso trabalho. É nisso que nós cremos, que a palavra de Deus vai formar o caráter da criança para que ele seja um adulto excelente naquilo que faz, excelente, seja no seu trabalho, seja no seu convívio social ou familiar. A entrevista está muito boa, mas o tempo se passa e eu gostaria, Aline, de motivá-la a deixar uma mensagem aos nossos telespectadores, né? Que mensagem que você deixa de reflexão, né, para essa semana que nós estamos vivendo na nossa nação, a Semana da Criança? Qual a mensagem que você deixa para as crianças, para os pais, para os educadores, enfim, para a sociedade como um todo? É até emocionante assim para a gente que trabalha com crianças, né? E não tem como a gente não se emocionar nessa época. Eu acho que para os pais e os adultos em geral que lidam com criança e que são responsáveis por elas, né, ouvir. Nós adultos temos que aprender a ouvir o que a criança nos fala. Ou mesmo que não haja problema, a gente tem que aprender a ouvir as crianças. Nós aprendemos muito com eles quando a gente ouve. Muito, muito. Eu aprendi
depois de adulta, depois de conhecer a Jesus, a não mentir com uma criança. Eu aprendi com uma criança, ela me ensinou. E para as crianças, nunca se desviem do caminho da palavra de Deus, daquilo que vocês ouvem dos seus pais, a instrução deles, seja em casa, na igreja, na escola. Hoje as escolas trabalham por princípios, né? Então, nunca deixem de ouvir também os pais e obedecer. Obedecer é um princípio que traz bênção, sempre. Nosso programa ainda tem uma continuidade, né? É importante você ficar por aí, ainda temos a palavra de Deus a ser apregoada e com certeza as bênçãos do Senhor vão decorrer sobre a sua vida. Já já eu estou de volta com muito mais de Deus no A Voz de Deus de hoje. Até mais, que Deus o abençoe. Glória ao Senhor! Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Há um só corpo, uma só família, um só Senhor e bom pastor de nossas almas. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, há um só Deus. Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região agora de cara nova. Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Glória ao Senhor! Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Glória a Deus. Deixe-me fazer uma leitura com você, contida no livro de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16, que diz: Traziam-lhe crianças para que lhes tocassem, mas os discípulos repreendiam para que não lhes trouxessem. Jesus, porém, vendo isso, ficou indignado e disse-lhes: Deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. E tomando-as em seus braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. A criança no reino de Deus e o reino de Deus na vida da criança. Jesus disse que qualquer que não vier a ele semelhante a uma criança, não terá entrada no reino dos céus. É importante analisar que havia uma resistência da parte dos discípulos para que as crianças se aproximassem dele. Não pode haver nenhum tipo de resistência da parte de alguém, e muito menos de ninguém, com que a criança esteja próxima de Deus. Porque é na criança que está incutido o reino de Deus. Por quê? Por aquilo que a criança é. A criança é pureza, a criança é inocência, mas a criança é expressamente verdade. A criança sempre expressa tudo aquilo que sente, tudo aquilo que pensa. A criança é honestidade. Tais qualidades que se dão na criança deveriam prosseguir na vida adulta a fim de efetivar o reino de Deus para sempre na vida daqueles que vivem, na vida daqueles que creem. Jesus de Nazaré disse: Não os impeçais, deixai-os vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
Jesus Cristo os acolheu. Como assim é a acolhida da criança no seu relacionamento para com os pais ou com os adultos? A criança sempre tem um abraço. A criança sempre tem um sorriso, independentemente das diferenças que possam se dar do relacionamento da criança para com o seu próximo. A criança não guarda os rancores. Veja bem, você que é pai, você que tem seu filho, de tempos em tempos, às vezes precisamos repreendê-los com um pouquinho mais de veemência. Talvez uma palmada, um castigo, talvez uma ação um pouco mais rude, a fim de corrigir e educar a criança. O que me chama a atenção, que sempre depois do tipo de ação que se faz necessária conforme uma dificuldade educacional, a criança, consequentemente, após uma palmada, um castigo ou uma fala um pouco mais dura ou forte, consequentemente a criança não se fecha. A criança não cria um rancor. A criança não cria uma raiva ou se afasta. Ao contrário, ela se aproxima a fim de recuperar o seu relacionamento para com o pai. Assim como é a criança para com o pai, assim devemos ser nós para com Deus. Nosso Deus não é tirano, mas a Bíblia diz que Ele repreende todos aqueles quanto ama. Quando um pai repreende, bate ou castiga um filho, não pré-indica que não o ame. Ao contrário, faz isso para que ele se torne ainda melhor. O que me toca é a reação do filho ao compreender em amor tudo aquilo que se torna incompreensível por uma ação momentânea. Então o filho retorna e se aproxima do pai. Se nós, como crianças, diante de Deus o Pai, nos colocarmos sempre voltados a Ele, haveremos de viver o melhor dele e nos tornarmos melhores em nós mesmos conforme seus critérios espirituais, norteados para a vida de cada um de nós. Assim como Jesus Cristo de Nazaré chamou a atenção dos seus discípulos para que eles não viessem a ser canal de impedimento para que as crianças estivessem com ele, assim declaro eu que nada pode impedir cada um de nós de estar com Cristo. O filho, mesmo na sua fase adulta, mesmo já tendo seus filhos, aos olhos do pai, é sempre como uma criança. O pai o vê sempre como uma criança e tem aquele sentimento genuíno, incomparável e imutável em relação ao seu filho. Se assim é com o Pai humano, como não seria com o Pai das luzes, o Senhor Deus Todo-Poderoso? Quero informar uma coisa para você, querido telespectador. A Bíblia também diz: instrui o menino o caminho que deve andar, para que até quando cresça não se desvie dele. Independentemente do seu credo religioso, algo é fundamental. Precisamos ensinar nossos filhos, além dos critérios educacionais em casa, além dos critérios educacionais escolares, a caminhar com o Senhor Jesus, a aprender de Deus, a ter princípios espirituais efetivos, concretos, dinâmicos, que muito qualificarão a educação que nossos filhos recebem e que muito bem farão dos nossos filhos cidadãos, maridos, mulheres e famílias tão sólidas, tão constantes e abençoadas como a que foram dos seus pais. Na Semana da Criança, entendemos que a criança está no reino de Deus e o reino de Deus está na criança é de fundamental importância para a qualidade de vida da família, para a qualidade de vida da nossa sociedade. Pense nisso e busque em Cristo fortalecer a vida dos seus filhos, a vida das crianças com a palavra do Senhor. Daqui a pouco eu retorno fazendo uma oração com você, abençoando sua vida, seus filhos, sua casa, sua família. Até mais. Glória ao Senhor! Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você!
Chegou a novidade que toda a região estava esperando. Toda a expectativa valeu a pena. Novo jornal Hora do Sul, o melhor jornal da região agora de cara nova. Tudo novo, nova marca, nova diagramação, novos colunistas, novo conceito editorial. Apenas uma coisa não mudou: a qualidade e o compromisso com a verdade e com o leitor. Novo jornal Hora do Sul. Você vai se surpreender. Louve ao Senhor. Ele preparou um futuro de sucesso e bênção para você. Eu quero prestar um agradecimento muito especial ao irmão Juliano, sua esposa Aline, que de bom grado abriram as dependências do seu estabelecimento escolar para que nós gravássemos nosso programa em edição especial acerca da Semana da Criança. A Escola Semear em Cristo tem por objetivo, além de passar todo o currículo educacional, semear na vida das crianças, semear na vida de nossos filhos, dos seus filhos, princípios fundamentais, muito além da educação, que qualificarão o ser deles como um todo. Os nossos agradecimentos pelo bom momento que vivemos aqui e pela oportunidade que tivemos de poder expressar a importância da criança no reino de Deus e do reino de Deus na vida da criança. Muito obrigado. Glória a Deus, foi muito bom estarmos juntos no programa de hoje. A criança realmente é algo de fundamental importância para a existência e que venhamos a refletir a importância da criança não somente no calendário que comemoramos a sua semana, mas, acima de tudo, possamos refletir na importância da criança no dia a dia de cada um de nós. Deixa eu fazer uma oração com você. Pai de amor e graça, te peço que tu abençoe os pequeninos, porque de tais é o reino dos céus. E capacite os pais, os educadores e todos aqueles que direta ou indiretamente têm contato com as crianças, a fim de que, por intermédio dessa capacidade, possamos trazer o melhor em Deus para a vida de cada uma delas. Eu te louvo, te agradeço por todas as coisas, na certeza e na convicção que com Cristo Jesus somos muito mais do que vencedores. Amém. Graças a Deus. Quero lembrar você que o programa A Voz de Deus é um programa mantido pela SENGE, a Comunidade Evangélica Nova Jerusalém. Transcorre na tela o nosso endereço geográfico, além do nosso endereço telefônico e os dias e horários de culto. Visite-nos. Com certeza Deus tem uma bênção para você naquele local. Um forte abraço e até a próxima semana com muito mais do A Voz de Deus para você. Deus o abençoe.